Boa tarde, bem-vindos ao Notícias da UFP. O desemprego jovem tem vindo a aumentar e um fator muito importante para entrar no mercado de trabalho é a experiência e o à vontade dos futuros trabalhadores. A Universidade Fernando Pessoa proporciona aos alunos finalistas a oportunidade de integração em diversos estágios curriculares. Vamos ver o trabalho e a experiência que os alunos obtêm no estágio de rádio. O mundo da rádio tem vindo a crescer cada vez mais e, para se ter acesso a este mercado de trabalho, a experiência é um fator necessário. A Universidade Fernando Pessoa proporciona a oportunidade de integração em diversos estágios profissionais. O de rádio é um deles. A experiência é sempre muito boa, é enriquecedora para os dois lados. Eu acho que aprendo sempre imenso com os meus alunos e quero acreditar que eles também aprendem muito comigo e que levam desta experiência um pouco do que é o bichinho ou o gosto da rádio. Este último ano e o estágio deve ser isso mesmo, deve ser o culminar e deve ser o ponto de partida, não o ponto de chegada, não é? Começa aqui toda uma outra jornada, toda uma outra viagem para que eles ingressem no mundo do trabalho e, quem sabe, espero eu, no mundo da rádio. O desenvolvimento de competências e o desafio é algo que os alunos de Ciências da Comunicação acham que é essencial para quem quer seguir a área. É sempre uma experiência enriquecedora aprender estes novos métodos e no futuro julgo que mesmo quando quisermos procurar emprego, que será muito mais fácil arranjar e ser escolhido numa futura entrevista. Em 5 semanas, os alunos vivem a rotina de uma verdadeira rádio. Para dar continuidade a este tema, outro destes estágios é o de televisão. Este comporta várias componentes e tem determinados objetivos. Os alunos elaboram reportagens para serem incluídas no noticiário. Passados 3 anos do curso de Ciências da Comunicação, os alunos finalistas da Universidade Fernando Pessoa frequentam finalmente um estágio profissional. Nós temos duas grandes áreas, a área de comunicação integrada e a área de jornalismo, e ainda dentro da comunicação integrada, portanto, há duas sub-áreas, a de publicidade e a de relações públicas e marketing, e dentro da área do jornalismo há a imprensa e hipermédia, radiojornalismo e telejornalismo. O laboratório de televisão dá uma panorâmica geral aos alunos do que é trabalhar numa estação televisiva. O tempo de estágio é curto, mas segundo o professor Frederico Lopes, permite uma aprendizagem ativa e geral sobre os elementos principais desta área profissional. É uma vertente relativamente curta, mas permite aos alunos finalistas do curso de Ciências da Comunicação, do primeiro ciclo, terem uma abordagem de como se faz televisão, no aspecto jornalístico, como se constrói uma reportagem e posteriormente construírem um jornal. O estágio comporta situações práticas. Os alunos aprendem nestas 5 semanas várias técnicas e entram em contacto com o material necessário para a produção de reportagens. A primeira semana foi as professoras dizerem mais ou menos o que é que consistia, quantas semanas é que tínhamos para fazer o estágio. Na última semana vamos fazer um jornal, o que para mim é um bocadinho nervoso, já que estou a ser avaliada e como também é uma mais-valia para quando chegar ao mundo do trabalho não me sentir tão nervosa. Até agora acho que tem sido uma experiência muito gratificante. O objetivo final destas reportagens é a realização de um telejornal. No último dia, cada um dos alunos assume uma função em estúdio, exterior ou na regi e apresentam os projetos finais. A degradação de edifícios é um problema que afeta o centro histórico da cidade do Porto. Para combater este problema, surge a Sociedade da Reabilitação Urbana Porto Vivo. Trata-se de um projeto público ou privado de apoio aos proprietários da reabilitação de espaços degradados. 1, 2, 3. São estes alguns dos inúmeros edifícios degradados que constituem o património urbano da cidade do Porto. Reconhecida pela sua riqueza histórica, esta cidade esconde espaços envelhecidos pelo tempo. Janelas partidas, lixo amontoado e casas sem gente retratam a indiferença das pessoas perante este cenário. A Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo surge como uma tentativa de resolução deste problema. Rui Moreira
presidente da sociedade, explica como nasceu o projeto. É um modelo que segue exemplos que tiveram muito sucesso noutros países, nomeadamente na Alemanha, e que se procurou recriar aqui no Porto para voltar a animar uma cidade que tinha perdido população e que tinha o seu casco histórico muito degradado, como se sabe. A Porto Vivo, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, pretende investir numa grande reabilitação urbana do espaço público. Estamos a falar em tratar as ruas e os passeios, que é uma coisa que tem sido um pouco esquecida, mas que é importante. Qualquer investidor gosta de investir numa rua que está bonita. O facto de se estar a intervir em mais do que um edifício, em vários edifícios, estimula por si próprio depois os próprios proprietários a também quererem copiar, no sentido de também querer intervir e também querer transformar o seu edifício. O trabalho desenvolvido pela Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo, para além da intervenção em infraestruturas públicas, incentiva ao investimento dos proprietários privados. A Porto Vivo atua ainda como facilitador do processo burocrático. Incentivos fiscais, há materiais que são oferecidos a metade do preço, por exemplo, que é uma coisa curiosa, que ajudam principalmente também tudo que é desburocratização para simplificar, para a pessoa ter a ideia que de facto não se vai meter numa aventura sem fim. E portanto é muito simples, temos aquilo que nós chamamos a loja de reabilitação, o nome disto tudo. Nos últimos anos tem-se verificado um progresso na recuperação urbana que contribui para a dinamização da cidade do Porto. Que o Porto, com gente a viver e com os edifícios trabalhados e tratados, será certamente uma cidade muito mais interessante para todos nós. Passamos agora a emissão para a repórter Célia Martins, que se encontra no exterior para falar deste tema. Connosco temos Maria Martins, estudante universitária e cidadã natural do Porto. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Apesar da cidade do Porto ser muito reconhecida pelo seu património histórico, a verdade é que ainda se debate muito o problema da degradação urbana. Qual a sua posição acerca do mesmo assunto? Eu vivo no Porto, por isso eu acho que o Porto é reconhecido pelas suas esculturas, pelos seus monumentos, pelas suas pontes, mas acho que há muita gente no Porto que ainda se esquece que há edifícios degradados, que há edifícios que estão muito poluídos, que privilegiam a droga e a prostituição, e acho que isso dá uma imagem muito errada do que é a cidade. Considera que a intervenção da Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo é uma mais-valia para a cidade e para a melhoria do espaço público? Eu acho que é uma grande vantagem, uma grande mais-valia para todos os cidadãos e mesmo para a cidade. É uma iniciativa que deve ser de louvar, deve ser apoiada, porque melhora substancialmente a situação urbana e paisagística da cidade. Por isso, parabéns para a iniciativa. De que forma é que a reabilitação da cidade do Porto pode melhorar a sua imagem, digamos, a nível internacional, para o exterior? Eu acho que o Porto hoje em dia é cada vez mais povoado e visitado por turistas, por jovens Erasmus e, portanto, acho que toda a situação urbana e paisagística da cidade é muito importante porque demonstra a identidade, demonstra a inspiração que pode ser a cidade para as outras pessoas e acho que é um grande cartão de visita nós termos prédios úteis, prédios limpos e, portanto, acho que é muito importante pessoas que vêm de fora gostarem da cidade, gostarem de visitar a cidade, gostarem de comer, de dormir na cidade. É muito importante, portanto, essa situação e esse melhoramento também da forma como nós vemos a nossa própria cidade. Portanto, acho que deve ser uma grande mais-valia para as pessoas de fora, para as pessoas que estão aqui temporariamente ou passageiramente. É muito importante elas gostarem de estar cá e voltarem, claro. Muito obrigada, Maria. Fica o testemunho de Maria Martinho, uma cidadã natural do Porto, que nos relatou a sua experiência perante este problema que tem vindo a afetar a cidade nos últimos anos. Inês? E foram as notícias de hoje. Tenham um resto de bom dia. Até à próxima.